Como alegre nossos corações, louvá-lo, poder receber palavras de encorajamento, alguém encorajar. Eu sei que a própria ceia, a própria festa, já falou muito do meu coração. Já poderia, eu pessoalmente, como irmão de vocês, sair daqui, muitas decisões sendo tomadas. E que cada um de nós possamos entender por que nós estamos aqui. E essa é a minha pergunta: por que você está aqui? Você está aqui para ouvir o que precisa ou ouvir o que você quer? Nós gostamos de estar com pessoas bonitas, pessoas felizes, pessoas animadas. É bom, mas não tem nada mais importante, mais especial que estar sentindo a presença de Deus no nosso meio. Mas o que você quer ouvir hoje? Você saiu de casa e pediu: Deus, fale comigo. Deus, me ajude a te conhecer melhor. Eu sei que todos nós temos um relacionamento com Deus. Todos nós buscamos uma intimidade com Deus. Todos nós queremos andar unidos com Deus. Mas eu sei que faz uma grande diferença quando nós preparamos nossos corações. E eu gostaria de orar com você, para que Deus fale ao seu coração aquilo que você tanto precisa, não aquilo que você quer. Porque Deus sabe de fato o que nós precisamos e aquilo que é melhor para nós. Muitas vezes queremos ouvir coisas que não é aquilo que de fato é necessário. Então vamos orar e entrar na palavra de Deus. Altíssimo Pai, querido e amado Senhor, reconhecemos o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade, e muitas vezes, Pai, nos perdemos com as nossas conversas interiores, com os nossos pensamentos sem a presença do Senhor, colocando, Pai, as coisas de uma maneira tão pessoal. Peço ao Senhor, no santo nome do Teu Filho Jesus, que nos ajude a ter um coração onde a Tua palavra, Pai, vai entrar e vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Queremos estar unidos com o Senhor, unidos com o Teu Filho, Pai, vivendo a Tua palavra, unidos com a Tua igreja, unidos, Pai, em nossa casa, vivendo uma vida, Pai, que agrada ao Senhor, Pai, em cada segmento da nossa vida. Por isso eu peço ao Senhor, dá-nos a coragem para fazer o que é certo. Dá-nos a humildade, Pai, para fazer o que é certo. Dá-nos, Pai, a sensibilidade espiritual para fazer, Pai, as coisas que glorifiquem e exaltem o Senhor. Sei que muitas vezes, Pai, nos falta maturidade para lidar com muitas situações. Muitas vezes nos falta, Pai, a espiritualidade, Pai, para enxergar o Senhor nas situações. Por isso eu clamo ao Senhor, Pai, nos ajude a se esvaziar de nós. Ajude, por favor, a nos preencher, Pai, do Teu Espírito. Dá-nos a humildade para perceber as coisas quando não são do Senhor. Dá-nos a maturidade, a espiritualidade, a sensibilidade para perceber, Pai, o Teu agir daquilo que muitas vezes é difícil de compreender. Obrigado por ter trazido cada um aqui. Que os Teus anjos possam acampar também ao redor daqueles que não puderam, Pai. Que Teu Espírito, Pai, possa trazer refrigério e consolo para aqueles que estão afligidos. E que cada um de nós, Pai, possamos reconhecer o Seu chamado para viver uma vida que agrada ao Senhor, Pai. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor sabe, Pai, quando eu desejo pessoalmente querer agradar ao Senhor. E eu sei, Pai, que todas as vezes que eu desagrado, Pai, por minha imaturidade, por minha falta de espiritualidade, pelo meu orgulho, por tantas coisas que rodeiam, Pai, a minha vida. Mas eu peço que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos, porque o que nós queremos é lhe agradar. Obrigado por Cristo, obrigado pelos Teus anjos, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelas bênçãos e pelas dificuldades. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado. Isso é o que está no meu coração, em todas as situações. Eu oro agradecido ao Senhor, no santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Unidos em Cristo.
aproximados pelo sangue de Cristo. É isso que nos trouxe aqui. E é isso que eu espero que motive os seus relacionamentos. Motive o seu relacionamento com o teu cônjuge, o teu relacionamento com os teus filhos, o seu relacionamento com a tua vizinhança. Todos nós devemos estar alertas, vigilantes, atentos, sensíveis. Vamos em Efésios capítulo 1, desculpa, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 e 2 em Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Primeiro ponto. Vocês que estavam mortos, nós temos que reconhecer, amados, que nós estávamos mortos, porque nós vivíamos aonde? Na desobediência. E o que é desobediência? É aquilo que vai contra algo que foi erigido. Eu sei o que é desobediência à lei no trânsito, porque eu tive que fazer, estudar e aprender a me comportar no trânsito, para que eu não transgrida a lei. E quando eu transgrido a lei, eu sou penalizado, eu sou multado. Nós andávamos, nós vivíamos como pessoas mortas, vivendo no pecado, transgredindo a lei de Deus. Há leis no teu trabalho, mesmo que não seja muitas vezes claro. Chega atrasado todo dia, para ver se vai ficar sem punição. Vá no xerifado e fala, irmão xerifado, me dê esse material, se você lhe dá uma requisição. Pede alguma coisa e traga para sua casa, sem o seu supervisor da anuência. Há leis, há regimentos, há normas. Nós precisamos nos alegrar, porque nós estávamos cheios de transgressões, cheios de pecado. Mas nós fomos resgatados. Mas muitas vezes nós podemos nos envolver com coisas sutis. Você que está aqui nos visitando, há leis espirituais que você precisa conhecer, como você conhece a lei de trânsito. Leis espirituais que você precisa conhecer, como existem as leis no teu trabalho. Leis que regem a vida espiritual, que nós devemos buscar entender. Nós precisamos olhar para as leis de Deus, para que nós possamos reconhecer o que devemos e o que não devemos fazer. Você conhece a lei de Deus? Você se interessa pela lei de Deus? Você pratica a lei de Deus? É minha responsabilidade, é sua responsabilidade cuidar da sua conduta diante da lei. Eu não posso tirar seu pé do acelerador, eu não posso tirar de você a sua negação, a manipulação,
em relação à lei, no jeitinho, pagar menos imposto, ou para adquirir um bem que deveria ter imposto. Essa decisão é sua, essa é minha decisão. E nós vamos prestar conta, não só diante da lei dos homens, mas também diante da lei de Deus. Se nós vivemos na desobediência, se nós andarmos sem conhecimento da palavra de Deus, como nós andávamos no passado. Versículo 3 ao versículo 7 diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Nós não podemos esquecer que nós fomos resgatados e que Deus não derramou sobre nós a ira que nós merecíamos. Nós praticamos coisas antes de conhecer a Deus que nós não merecíamos estar aqui. E às vezes nos achamos melhor com aqueles que praticam. E nós não devemos nos achar melhor, mas nós devemos amar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade que Deus nos deu de sair do pecado, de conhecer a palavra de Deus. Eu imagino, porque você está aqui, mas só você sabe porque você está aqui. Nós precisamos hoje pedir a Deus que fale ao nosso coração e a nossa mente sobre o teu amor e o teu propósito. Eu sei que eu preciso pessoalmente amar muito mais aqueles que conhecem a Deus do que eu tenho amado. Eu percebo uma guerra espiritual que eu passo muito mais tempo passando tempo com os irmãos, ajudando os nossos problemas, do que levando a mensagem de salvação àqueles que não conhecem. E muitos dos nossos problemas e dos nossos pecados é por falta de um relacionamento com Deus. Muitos. Então você não tem um bom relacionamento com Deus, eu não tenho um bom relacionamento com Deus, eu passo por dificuldades, não sei enxergar Deus trabalhando naquela situação. Os irmãos têm que se desmobilizar para me dar suporte. Faz parte. Mas o que não quero falar com insolúvel, mas o que poderia ser evitado e o que não é evitado? Há dificuldades que vamos passar, irmãos, mesmo estando bem com Deus. Mesmo você estando bem com Deus, você irá passar dificuldade. Não estou falando que você lê, ora, jejua, oferta, ama o seu dia, você não vai passar dificuldade, você vai passar dificuldade. Mas muitos de nós degustamos de algumas coisas da vida que destrói a nossa fé com Deus e nós não percebemos. Imagina aqui 3 copos com água. Um copo, pouca dose de sal, um copo, pouca dose de açúcar e um copo puro. Ao olho nu, todos vocês diriam: então 3 copos d'água. Não tem problema. Quem tem pressão alta, se ele tomar todo dia esse copinho d'água, pouco a pouco,
ele vai prejudicar a sua saúde. Aquele que tem pressão baixa, se tomar todo dia aquela água doce, pouco a pouco, vai minar a sua saúde. E muitos de nós minamos a nossa saúde espiritual, irmãos, porque nós não vigiamos aquilo que nós estamos tomando. Nós não percebemos que as coisas não são tão claras para nós. É assim na internet. É assim naquela palavra que você está depreciando o limão e você não percebe. Eu fui muito discipulado há umas 2 semanas atrás, porque o coração, do meu ponto de vista, puro, mas estava salgado. Eu falava palavras sem perceber que eu estava despreciando, desvalorizando aquele irmão ou aquele grupo de irmãos. Eu estava discutindo com meu cunhado sobre um caminho, e um caminho ele é bem tortuoso, o outro ele é linha reta, porém ele faz uma bela descida. E eu falei, não, aqui é mais próximo, aqui é mais rápido. E eu esqueci que isso aqui faz parte do caminho. Se eu pegar uma corda no ponto e passar por todo aquele caminho, e pegar uma ponta na corda e passar por todo aquele caminho, depois esticar, os dois podem dar a mesma distância. Muitas vezes nós não observamos, amados. Nós achamos que esse é o caminho certo, que essa aguinha salgada não tem problema, que guardar algo no seu coração não tem problema. Mentira, inveja, imoralidade, conversas tolas, fofocas, vícios, trapaça, preconceitos, ódio. Isso cria um problema espiritual em sua vida. Isso cria um problema espiritual na igreja que você participa. E Cristo quer que sejamos unidos como igreja. Que nós sejamos próximos por causa do sangue de Cristo, que traz purificação. Não olhe para a internet como se não fosse um perigo. Não olhe pelas suas opiniões como se não fosse um perigo. Nós precisamos de unidade, irmãos. Precisamos de unidade. Precisamos quebrar os muros que há entre nós. Precisamos enxergar que aquela água que você está dando para o teu irmão pode ter sal e ele tem a pressão alta. Você pode matar o teu irmão. Na tua casa, você pode estar minando o teu casamento, porque você só dá comida salgada para o teu esposo. Você só dá comida salgada para a tua esposa. Podemos minar os nossos relacionamentos. Nós podemos ser pedras de tropeço. Eu tenho certeza que nem eu nem você estamos aqui para ser pedra de tropeço para aqueles que Cristo morreu na cruz. Porém, não parece nenhum problema essa água. Parece que esse caminho é mais curto. O que nós sabemos, amados? O que nós temos certeza é nisso que nós temos que pegar, não naquilo que nós achamos. Como você tem vivido sem Cristo? Ou melhor, como você tem vivido com Cristo? Esses sentimentos que geram em nossos corações são naturais. A diferença está como nós lidamos com ele. Essa semana eu passei sentimento de raiva, sentimento de que transmitir, ou manipular a situação, moralidade, de fofoca, de preconceito, de ódio, outras coisas que talvez eu nem lembre. Mas assim que isso gere meu coração,
coração transborda ou me coloca de joelho diante de Deus? Eu espero validar isso no meu discipulado ou nem espero nada? Eu oro e clamo a Deus para que meu coração não seja assim, me envergonho diante de Deus desses sentimentos, ou eu bato o ombro? Eu sou assim mesmo. Deus me ama como eu sou? Não é assim. Pode haver um engano profundo no teu coração, achando que Deus espera que você continue sendo o que você é. Deus não quer que você fique como você está, não quer que eu fique como eu estou. E as situações difíceis que vão nos levar a um amadurecimento, a uma espiritualidade, a uma purificação em nossas vidas. Não há em nós condição nenhuma de ser o que Deus quer, se Ele não colocar as tuas mãos em nós. Você não vai chegar a ser o que você precisa ser para Deus, se Deus não colocar a mão em você. E a minha pergunta é: você tem deixado? Você tem olhado para as lutas e as dificuldades e tem visto que essas lutas, essas dificuldades é a mão de Deus na sua vida? É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus trabalha. Eu sei que eu crio expectativas na minha família, expectativa no meu trabalho, expectativa na minha casa. Eu crio expectativa para mim mesmo. Mas qual é a nossa expectativa com Deus? Deus tem tido acessibilidade a você? Ou a sua expectativa é para as coisas deste mundo? Nós estamos mortos e Deus nos resgatou. Deus nos deu vida em Cristo. Deus nos amou e tem nos amado. No versículo 5 ele fala, no versículo 4 fala: todavia Deus que é rico em misericórdia. Quando criança, a minha mãe derramou muita misericórdia sobre a minha vida. Algumas vezes eu aprendi, acho mais do que eu devia, mas algumas vezes eu aprendi menos do que eu devia. Eu lembro que estava em Santos, tinha uns 9 anos, e aí o chuveiro estava quente, e estava muito quente. E eu, com toda a minha. Sou mais muito quietinho, assim, imagina eu com 9, 10 anos, multiplica por 15, que eu sou hoje assim de acelerado, vocês não têm ideia. Natan quase pau, né? Muito acelerado, independente, sempre tive um perfil assim meio independente. E aí eu subi aonde para poder trocar a temperatura do chuveiro? No vaso, e o vaso não estava chumbado. O que aconteceu? O menino caiu, o vaso trincou. O que o menino fez? Pôs no lugar, quietinho. E aí eu fui ao banheiro, deu descarga e a água não desceu pelo buraco, desceu pelas laterais. E a minha mãe veio: quem foi? Perguntou e eu falei: fui eu, mãe. E eu achei que eu ia apanhar muito. Minha mãe olhou nos meus olhos e falou: filho, essa peça de porcelana ela é muito perigosa. Por que você não falou? Eu fiquei com medo. E eu achei que não tinha quebrado, só tinha caído, né? Não via. Poderia alguém sentar e quebrar aquele vaso. Imagina o estrago que faria aquele vaso na perna de alguém, nos órgãos íntimos, o que poderia fazer. E eu não tinha noção. Hoje
meus 20 e poucos anos, mais alguns anos, mais alguns anos 70, eu poderia. Hoje eu tenho consciência, né? Para mim é muito claro hoje. Mas para mim seria um perigo. Falta de maturidade, falta de vivência. Eu só chego pelo meu vaso, eu não tem problema pagar o vaso, filho. O problema é que você não falou poderia gerar um problema muito sério. Imagina tá lá a tia do meu pai, que hoje deve ter uns 70 e poucos anos, ela deve ter uns 50. Imagina essa cena de vaso, e o vaso quebra e ela se corta toda. Prejuízo. Não prejuízo do vaso. E minha mãe teve uma misericórdia de mim. Porque eu merecia, de alguma maneira, ser repreendido, mas eu fui instruído. Eu e você merecíamos receber a ira de Deus, irmãos e amigos. Mas Deus tem derramado misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso que eu e você estamos aqui. Simplesmente por causa da misericórdia de Deus. Nós precisamos ser gratos, muito gratos, pelo que Deus tem feito por nós. No versículo 5, fala: deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Nós não fizemos e não faremos nada para merecer estar aqui. Mas a graça de Deus. A graça é que você estuda. Eu também falo, no final do ano, se você passar de ano, tirar boas notas, eu vou te dar um presente. E aí você imagina alguma coisa. E aí você estuda, você tira algumas notas, passa de ano e você recebe aquilo que você nem imaginava. Isso é graça. É além do merecido. Muito além. Deus tem nos dado, amados, muito além. Muito além do que nós merecemos. Nós precisamos vigiar os nossos corações. E eu queria encorajar você a não permitir que o orgulho o proíba de ouvir a mensagem de Deus. Não é uma graça sem esforço. Não é uma graça sem dedicação. Não é uma graça que você... A graça que você recebeu muito além. Mas você tem que fazer valer essa graça. Nós precisamos fazer um esforço, amados, para andar em unidade. E a unidade começa no seu lar. Começa no seu relacionamento com a sua família. Depois você traz unidade dentro da igreja. Não vem para cá ter unidade com todo mundo e não ter com o seu cônjuge. Ter unidade com todo mundo e não ter com seus filhos. Nós precisamos lidar com nossos problemas, né, irmão? Precisamos lidar com as questões em nossa casa. Porque lá que você vai poder ser vulnerável, que você vai poder ser ajudado, que você vai poder ajudar. E você crescendo, você vai poder vir à igreja feliz para servir, trazer os seus amigos e levar para eles a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação. No versículo 6 diante, Deus ele nos fez assentar-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar na era que eu vivi a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Boas obras, elas são feitas
mas quando nós nos relacionamos com Cristo. Boas obras, sem se relacionar com Cristo, pode trazer apenas sentimentos de orgulho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. As boas obras, para serem praticadas, têm que ser unidas com Cristo. É em Cristo que você fará boas obras, efetivas, obras que terão proveito do nome de Deus. Não é boas obras sem Cristo. Tudo aquilo que você fez sem Cristo tinha um objetivo: você se sentir melhor, não fazer de Deus melhor. E nós em Cristo podemos fazer de Deus melhor. Muitos dos problemas gerados, como já falei no começo, nossos relacionamentos da nossa vida, é para fora da presença de Deus. Muitos problemas que nós geramos é porque nós não temos uma intimidade com Cristo. Oramos pouco, jejuamos pouco. Eu falei na vigília, uma coisa que eu compartilho com a minha esposa: estar pouco concentrado. Nós precisamos estar concentrados nos nossos relacionamentos, observando as coisas que estão acontecendo, para perceber quais são as ciladas. Qual é a água doce, qual é a água salgada, qual é o caminho que parece ser mais curto ou mais longe. Temos que estar atentos, queridos, atentos. E quando nós vigiamos e cuidamos, nós podemos evitar muitos problemas. Essa semana eu estava com o irmão vindo no trabalho, e há um desvio ali na Avenida Ibirapuera, passa ali a igreja de Moema. E aí eu estava na segunda pista, são três pistas, eu estava na segunda, só que todo mundo vai, entra e volta de novo, porque eles estão fazendo ali o metrô de Moema. E eu dando seta, conversando com o irmão, aí eu acho que eu fiquei uns 30 centímetros assim do Maio do Esporte, não vinha. Ia bater na minha lateral. Eu dando seta para a esquerda e ele dando seta para a direita. Só que ele estava naquele ponto cego do carro. E eu não vi mesmo. Quem evitou o problema foi que a pessoa estava atenta e a minha seta estava funcionando. Se eu não tivesse cuidado que a seta estivesse funcionando e a pessoa não estivesse atenta, com certeza eu teria batido o carro. Fácil. Nós podemos vigiar, precisamos fazer manutenção em nossa mente, em nossos corações, para sinalizar com clareza para nossa esposa e nossos filhos, analisar para os nossos amigos as atitudes que vamos tomar, porque muitas vezes não depende de você. Eu não vi, mas eu sinalizei. Quando você for do coração do teu cônjuge, do coração do teu irmão, porque há um muro meio estranho, mal feito, sinalize: irmão, acho que esse muro, ele está invadindo, está atrapalhando o nosso relacionamento, a nossa amizade, a comunhão que devemos ter com o sangue de Cristo. Se você sinalizar onde você vai entrar, você vai poder ajudar. Os nossos problemas, eles vão existir, mas Deus derramou sua graça sobre nós. Nós temos que nos apegar a essa graça. Temos que estar atentos ao que Deus tem feito por nós. Porque Deus tem trabalhado e muitas vezes nós não observamos. Temos atitudes, e muitas atitudes, mas observe se a sua atitude é de acordo com o que Deus tem planejado, ou se são as suas atitudes. Porque no versículo 10 fica claro que as atitudes que devemos realizar devem ser em Cristo Jesus. Que todas as obras boas que você tem feito, que sejam por meio de Cristo Jesus. Que seja em Cristo Jesus. Que você possa alcançar o coração daqueles que você ama. Que você possa ter vulnerabilidade, abertura, para que as pessoas que te alcancem. Sinalize, converse, dialogue.
O diálogo é um dom. Se você tem essa dificuldade, clama a Deus. Deus, me dê as palavras certas, me dê o tom certo, me dê o olhar certo, me dê a coragem, porque tem coisas que nós não queremos falar, e tem coisas que nós não queremos ouvir. Nós queremos pegar o caminho que o cara fez a curva, você vou devagar, você fez um pegue ele, né? Você vai só evitando. Encoste perto das pessoas com respeito, com dependência em Cristo, para lidar com as situações. Nós devemos observar a importância de Cristo, porque é em Cristo que vamos fazer boas ações. Nós precisamos ser fiel. E a fidelidade, ela não vem de nós, apenas da nossa força e do nosso querer. Vem do nosso relacionamento com Deus. Há muitas coisas em nós, muitas, que nós não observamos. Há muitas coisas em nós que nós não conseguimos enxergar. Olha para que Deus usa uma pessoa em Cristo para lidar com o teu caráter. Que Ele use o versículo 10 na vida dele para falar com você. Que você tenha o mesmo sentimento de, por meio de Cristo, falar às pessoas o que elas precisam fazer. As boas obras que Cristo criou para você praticar, você precisa estar interligado a Ele. Nós, mais uma vez, nós conhecemos e sabemos muitas coisas, mas o saber conhecer não quer dizer nada. Um casal pode conversar muito, pode ter muito diálogo, mas pode não dizer nada um ao outro, porque são superficiais. Conversam sobre o trabalho, conversam sobre os filhos, sobre a família, mas não dizem nada um ao outro de coração. Não são acessíveis, não querem lidar, e isso é muito perigoso. Nós precisamos, tomar a decisão de nos comunicar com profundidade. Podemos falar de futebol? Alguns não querem conversar, os São Paulinos principalmente não querem falar sobre futebol. Não é muito. Os palmeirenses também estão muito animados para falar de futebol. Então que bom, né? Vamos falar de outras coisas mais profundas. Falar de nossa casa, do nosso coração, do cisco que está no olho do teu irmão e da vida que está no teu olho. Vamos falar de coisas que, já que o futebol está trazendo muita alegria a ninguém, né? Os santistas também não podem falar nada, está tudo. Então, vamos aproveitar o tempo para falar de boas coisas, que vocês vão edificar a nossa casa, para que nós possamos edificar os relacionamentos, e que esses relacionamentos possam edificar essa igreja, que você possa sentir a presença de Deus nos seus relacionamentos aqui dentro. Que você possa entender que o que você está vivendo é verdade, que não é superficialidade, que não é um grupo de amigos. Isso aí. Em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos
a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exorte-os e repreenda-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Precisamos buscar esse conselho. Se há problema, ou problemas, porque com certeza está mais um, né? Se há problemas, por favor, vá em Cristo. Pegue lá o que está em Efésios capítulo 2, versículo 10 e pratique a boa obra. Restaure o relacionamento do seu irmão, da sua irmã com Deus. Restaure o seu laço de amizade e profundidade. Os melhores amigos são aqueles que choram com você. Amém. Essa semana tive a ligação da pessoa que Deus usou para mostrar o seu amor. E a gente fica meses, às vezes anos sem se falar. Mas o que nos uniu foi a sinceridade do coração dele, de falar aquilo que eu precisava mudar. Sejamos sinceros uns com os outros. Não para lidar com a situação. A situação não é para ser lidada. É apenas para ser mostrado que há é um termômetro, né? O problema é um termômetro. Há alguma coisa de errado. Mas lá na raiz daquilo. Se há alguma coisa acontecendo nos relacionamentos, não pense, eu vou lidar com essa situação. Ah, por que você fez assim e falou assim comigo? Pense, por que será que isso está acontecendo? O que está acontecendo no seu coração, meu irmão? O que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? O que tem atrapalhado o seu coração? Que tem afastado você daquilo que Cristo quer, que sejamos unidos. Se há algo no seu coração, se há situações, clame a Deus. Deus me ajude a enxergar porque essas coisas estão acontecendo. Não Deus me ajude a lidar com esse problema. O problema vai ser sanado se você lidar com a raiz do problema. Se você lidar com o problema, amanhã vai ter o mesmo problema com outra cor. Só vai mudar a cor. Vai ser mais alaranjado, mais verdeado, mais azulado. Glória a Deus, para que em Cristo você possa lidar com os problemas. Em 2 Timóteo 3,16, todos nós sabemos que não depende de nós, que não está em nós. Isso vem de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lê a palavra de Deus, ore. Se você lê e ora não dá, lê e ore e jejue. Se você lê, ora e jejua não dá, busque conselho. Se você ora e jejua e peça conselho não dá, jejua de novo. Busque em Cristo. Busque nas Escrituras aquilo que você vai falar, que vai edificar. É assim que tem sido nosso proceder do falar. Para edificar. Nós precisamos lidar com os problemas, não passar a mão nos problemas. Eu confesso que muitas vezes eu não consigo enxergar, irmãos. E eu sou grato a Deus, porque tem alguns irmãos que têm falado, não é assim. Nos falta maturidade em nossa casa. Nos falta maturidade no nosso trabalho. Nos falta maturidade nos nossos relacionamentos. E nós precisamos buscar isso. E a Bíblia é ela que vai nos instruir, ela que vai nos preparar, ela que vai nos tornar homens e mulheres aptos para fazer aquilo que necessariamente
precisa ser feito. Você tem problema? Amém. Glória a Deus. Porque Ele está trabalhando no teu caráter. Ele está dando você ser um homem corajoso para lidar com alguns problemas. Humilde para reconhecer os seus problemas. Isso são características que glorificam o nome de Deus. No versículo, voltando lá em Éfeso, capítulo 2, versículo 11 em diante. Éfeso capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam em Cristo, separados da comunidade de Israel, sempre estrangeiros, quando as alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Todos nós estamos aqui porque o sangue de Cristo nos aproxima. E nós precisamos fazer valer isso, amados. Não tem problema você pensar diferente. Não tem problema. Isso é bom. Isso é saudável. Se nós somos com o Espírito de Cristo. Porque vamos ser ajudados a enxergar coisas que o outro está vendo. Eu não consigo enxergar tudo no meu relacionamento. Até não falando do meu relacionamento com a Carla, do meu relacionamento com Deus. A Carla consegue observar coisas que faltam no meu relacionamento com Deus. Nós precisamos enxergar que nós precisamos de ajuda. Nós estávamos separados, cada um com uma ideia, cada um com um objetivo de vida, cada um com um propósito de vida. Mas Deus nos trouxe por meio de um sangue para nos unir, para nos levar a glorificá-lo. Tudo bem com as nossas diferenças. O que elas não podem é nos separar. Elas só têm que nos ajudar aquilo que nós não estamos enxergando. Para ultrapassar é pela esquerda ou pela direita? Quando ultrapassar, você ultrapassa pela esquerda ou pela direita? Eu já ultrapassei pela direita. Atrás de um caminhão. Sabe quem olha para mim? Se dá? Amor, olha aí, vê se dá para ir. Daqui trânsito parado, você consegue ver o caminhão na frente, você não sabe se dá para ir para a direita. Ela que olha, são os meus olhos. Eu estou ali conduzindo, e para a direita, mas eu sei que não dá, nossa, está feio, está parando, né? Vamos ver se tiver uma colisão, alguma coisa, vamos ver se para a direita dá. Então, amor, olha para mim. Quem é que tem te ajudado a enxergar aquilo que você não vê? Nós precisamos pedir ajuda para as pessoas enxergarem em nós aquilo que nós não vemos. Precisa de duas coisas muito importantes e completamente opostas: humildade e coragem. Humildade para perguntar e coragem para ouvir, porque você vai ouvir provavelmente aquilo que você não gostaria de ouvir. Precisamos pedir a Deus: Deus, me dê humildade e me dê coragem. Tem dia que eu estou muito tranquilo, muito seguro com essas coisas. Tem dia que é difícil. Não estou nem humilde nem corajoso. Eu quero nem perguntar, porque eu quero nem saber qual é o problema. Eu quero ver que o dia termine e comece no dia seguinte, né? Quem sabe Deus me faz acordar no dia cheio de coragem, cheio de humildade. Mas o importante é nós identificarmos que essas coisas
Vamos levar a um padrão espiritual que vai glorificar o nome de Deus. É em Cristo que nós somos aproximados. Então, se nós nos separamos, se nós tivermos problemas no nosso relacionamento, nós estamos desconsiderando o propósito de Cristo, que é nos unir. Quem não ajuda, espalha. Se nós não estamos nos esforçando, nós estamos desvalorizando aquilo que Cristo fez por nós. Porque Ele morreu na cruz para nos tornar um. Gentios e o povo de Israel eram separados, completamente diferentes. Mas o sangue de Cristo os uniu. O sangue de Cristo nos uniu. E quando nós não lidamos com as situações e permitimos muro nos nossos relacionamentos com Deus e um com o outro, você não está considerando o propósito de Cristo para a sua vida e para a sua igreja. Versículo, para a gente finalizar, 19 a 22. Olha isso aqui diante. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a profundidade. Não, desculpa, mas vou capítulo errado. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Amém. Versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Cristo, Ele é particular. Os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, é que Ele vai nos trazer unidade. E nós precisamos juntos lidar com as questões dos nossos corações. Juntos, com humildade e com coragem. Pensando no versículo 10, alinhados com Cristo, para falar e para ouvir. Que nós, como igreja, juntos, sejamos a morada do Espírito. Que cada um de nós possamos sentir o Espírito de Deus no nosso meio. Não somos perfeitos, irmãos. Nós não podemos esquecer do que nós éramos. Nós não podemos esquecer a misericórdia de Deus. Não podemos esquecer da graça de Deus. Não podemos esquecer do propósito que Cristo tem para nossas vidas. Não podemos esquecer. Essas coisas vão nos ajudar a chegar ao céu. Então, que Deus tenha dia a dia misericórdia, dia a dia graça, mas que nós tenhamos humildade e coragem para fazer valer tudo aquilo que nosso Deus tem feito por nós. Ele com certeza nos ama muito. Muitos de nós já testificamos isso, somos testemunhas vivas do amor de Deus. Sabemos o quanto que é valioso passar tempo na sua presença, de ver a palavra dele ali nos nossos corações, ou quebrando os nossos corações. Então que a gente possa se alegrar e fazer a nossa parte, que é lidar com os nossos corações, lidar com o nosso lar, lidar com nossas relações na igreja, com humildade, com muita coragem, baseada na palavra de Cristo. Amém. Gostaria de convidar minha esposa para orar conosco.
Santo Deus, amado Pai, Senhor, queremos tanto, Senhor, agradecer a Ti, Deus, porque pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pela Sua imensa bondade, Deus, o Senhor tem nos escolhido para prepararmos, Deus, como santuários do Senhor, separarmos, Pai, como morada do Senhor, Deus, nessa terra. Pai, sabemos que não somos dignos disso, Deus, ainda há tantas falhas, tantos pecados, Deus, no nosso coração e no nosso meio. Mas clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, como o Senhor fez com gentios, Deus, e com judeus, Pai. Como o Senhor fala com tanta clareza, Deus, nessas escrituras, Deus, o Senhor falou que o Senhor destruiu, Deus, os muros da inimizade, Deus, o Senhor quebrou realmente as distâncias, Deus, entre os povos, Pai, e que dessa mesma forma, Deus, na Sua igreja, Deus, sejamos unidos, Deus, com o Senhor, com o Seu Santo Espírito, Deus, que possamos, Deus, realmente trabalhar, Deus, para a união no nosso meio, para a honra e glória do Seu santo e maravilhoso nome, Deus, porque o Senhor não se alegra, Pai, em nenhum momento, Deus, com divisão, o Senhor não se alegra, Deus, em nenhum momento, Deus, com corações realmente individuais, como o Senhor fala tão claramente, Deus, o Senhor deseja que possamos usar o Seu Santo Espírito, Deus, no nosso meio, para a união, para a honra e para a glória, Deus, do Seu santo nome, Deus, porque o Senhor fala, Deus, na Sua palavra, Deus, que seremos reconhecidos como Seu Filho, Deus, pela união do nosso meio, que assim, Deus, possa ser feito, Deus, a Sua vontade, não a nossa, Pai. Como Jesus mesmo orou, Deus, antes de ir para a cruz, possamos fazer a Sua vontade a cada dia, Pai. Possamos renunciar à nossa vontade, que possamos renunciar à nossa justiça, Deus, que é tão distante da justiça do Senhor. Que possamos renunciar, Deus, aos pecados, Deus, que envolvem a nossa mente, o nosso coração. E possamos nos entregar completamente, Deus, à Sua vontade, Pai. Obrigada realmente, Deus, pela Sua misericórdia, pela Sua graça. Muito obrigada, Deus, pela Sua igreja, que é perfeita, Deus, aos Seus olhos, apesar da imperfeição dos nossos corações, porque o Senhor não vê, Deus, o pecado no meio de nós, Pai. O Senhor vê Cristo, o sangue dele, Deus, derramado pelas nossas vidas, Pai, e assim, Deus, seja feita a Sua vontade no nosso meio, Pai. Em nome do Seu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Depois da função. Ficar de pé, cantar a última canção.